Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Então, mais uma reflexão. A 4. O assunto é conhecido. Nós todos já lemos o Reformador de janeiro 92, publicando essa mensagem, que é a base do nosso estudo de hoje. E também o livro Dramas da Obsessão, de Ivone Pereira, traz uma outra mensagem de Dr. Bezerra na mesma linha, que nós vamos também ver hoje. E ambas estão no nosso site. Eu acho que há mais de 10 anos. Não tem novidade. A reflexão nos fez pensar nas questões conflitantes, a nossa relação com os conflitos do movimento espírita. O maior deles é esse aí, a questão do corpo fluídico de Jesus. E nós podemos juntos fazer aquele estudo, trocando impressões de como devemos encarar com respeito os princípios da doutrina espírita e trabalhar as ideias com segurança, apesar de haver divergências em diversos setores do nosso movimento espírita. A reflexão 2 nos colocou em relação com a literatura espírita, que é vastíssima. Ficamos mais seguros, olhando aqueles fundamentos da orientação de Kardec e dos bons espíritos, inclusive os mentores da nossa casa, de como devemos realmente nos relacionar com as informações do mundo espiritual. A reflexão 3 foi muito importante, nós nem pensávamos que ia ser tanto. Nós tivemos com André Luiz uma relação interessante. Ele propôs, e está há muitos anos também no nosso site, a nossa relação de médiuns com a casa. E nós simplesmente fizemos o relacionamento destas ideias com a nossa atualidade. Então é a nossa relação com a casa. Essa reflexão 4, Bezerra de Menezes, faz uma coisa um pouquinho diferente. Ele nos mostra como deve ser o centro espírita. Quer dizer, aí o médium, não é ele que promove esta relação propriamente, mas ele recebe do centro espírita condições para ter um comportamento adequado, interessante, vibratoriamente útil, segundo as ideias que o Dr. Bezerra expõe. Então, com André Luiz, nós tivemos a orientação de como devemos nos comportar. E com o Dr. Bezerra nós temos como é que a casa deve ser. E o médium não pode fazer nada à casa. Mas ambos têm uma relação muito íntima. Se não houver um entendimento cordial, uma adesão sincera entre a casa e os médiuns que a frequentam, não pode haver nada disso que nós estamos conversando. E a nossa dirigente do programa Alegria Cristã é que elaborou, de uma certa forma, incentivando esse roteiro. Ela elaborou a Alegria Cristã e que incentivou esse roteiro.
Parece que ela está feliz, ela está feliz. Envergonhada de aparecer. Muito bem. O movimento espírita, nós tivemos a oportunidade de comentar. Ele é cheio de conflitos, porque livros, aulas, filmes, vídeos, palestras entram e saem de uma casa espírita, e a nossa é uma casa espírita. Então, o movimento espírita é fértil de ideias, etc. Mas o importante não é bem a casa, é o que está na cabeça das pessoas. E isso que é importante. Entra, sai, ela vê, ela escuta, ela ouve, etc. E, com toda certeza, isso repercute na casa espírita. Olha, a doutrina espírita propriamente dita é sem conflitos. Porque a doutrina espírita são os princípios e leis contidos nas obras básicas de Allan Kardec. Isso não dá conflito nenhum. Que princípios e leis estão nestas obras básicas? Vamos ver. Estes princípios e estas leis não podem gerar conflito algum. Inclusive, as penas e gozos, a felicidade futura e a felicidade presente, conforme está nas obras básicas da doutrina. Mas acontece que estes princípios são interpretados por diferentes cabeças, diferentes pensamentos, diferentes espíritos e diferentes homens. Disso resulta a causa dos conflitos. A causa dos conflitos está aí, exatamente aí. Porque a abrangência do Espiritismo envolve todas as áreas, todos os aspectos e todas as aplicações da nossa vida com o mundo. Todo tipo de questões. O Espiritismo não está preso a aspecto religioso, a centro espírita, a orador nenhum, a livro algum. O Espiritismo se envolve com todos os aspectos da que a nossa mente pode abarcar. Que o trabalho da mente humana pode adentrar. Porque atrás de tudo está o espírito imortal. Não existe nada que não tenha relação com o espiritual. Muito bem, aí é que nós encontramos a causa dos conflitos. Bom, a aplicação segura dos princípios espíritas. Nós temos alguns que fazem uma aplicação bem segura. Esses aí parece que nós não precisamos ter dúvidas, são muito seguros. O que vem pelo Chico, Dr. Bezerra, Emmanuel, André Luiz, Irmão X, Humberto Campos, é de uma segurança realmente extraordinária e alimenta os nossos espíritos com um alimento que não traz preocupações, mas nem tudo vem daí. Mas vamos ver o que vem daí, principalmente nessa noite. Essa mensagem de Dr. Bezerra, pelo Chico Xavier, publicada no Reformador, que comemorava os 50 anos da obra Paulo Estevão, 1992. Hoje essa mensagem já tem mais de 50 anos. Então, nós vamos apreciá-la. Está aí, Dr. Bezerra, Chico Xavier. Título. Entremos no assunto.
Conhecimento espírita liberta o homem de superstições e preconceitos, pois é eminentemente racional e deixa-o livre para pensar e agir. Quer dizer, o conhecimento espírita liberta o sujeito, quebra preconceitos, você não precisa mais ficar acreditando em nada, se comportando de um jeito que aquele conhecimento espírita, iluminando a sua mente, pôde lhe dizer, olha, o caminho é muito mais amplo, é muito mais belo, é muito mais rico. Pode andar com liberdade, é verdade. Mas Dr. Bezerra recomenda, essa liberdade pode ser utilizada dependendo da hora e do lugar. E no centro espírita, ele faz algumas considerações. Quer dizer, você não pode ter uma liberdade total. Você pode pensar que precisa de uma liberdade plena para exprimir pensamentos, para contar seus assuntos, etc. Mas não é assim. Nós temos que voltarmos-nos para dentro da moral evangélica, especialmente, para ver se realmente eles são aquilo que falam. Eles se comportam com a nobreza a que fizeram referência nos seus estudos morais, etc. Porque os espíritos, eles têm a facilidade de adentrar no pensamento da criatura, os sentimentos, e até repercutir as emoções da pessoa. Então, a casa espírita tem essas características. Então, Bezerra continua que deve ser um verdadeiro santuário de respeito e oração. Então, alguns já estão na internet falando que isso é preconceito, que isso é mediocridade, que não é assim, deve ter liberdade para chegar com aquela alegria, até mesmo poder falar alto, que esses avisos como esse aqui, ó, tiraram. Tá ali, né? Silêncio, prece e meditação é uma bobajada, isso aí podiam... Mas é o que Bezerra pede, verdadeiro santuário de respeito e oração. E evitar tudo isso aí. Peças teatrais, aplausos, discussões, come e bebe, reunião sem disciplina, rifa, leilão, comércio, brincadeira, competições, ataques a outras religiões. Enfim, tudo aquilo que não tiver adequado a um leite de dor ou num santuário de oração. Porque, considera Dr. Bezerra, que o centro espírita não passa disso para muitas pessoas que vão buscá-lo. E especialmente para muitos espíritos, porque os espíritos são mais numerosos que nós encarnados. Então, interessante observar esses conceitos do ambiente do centro espírita. E ele conclui, é necessário um mais digno procedimento, a fim de que Jesus não tenha que voltar para expulsar dele, como procedeu com os mercadores do templo. Segundo essa imagem, Jesus desceu o chicote, né, expulsando aqueles mercadores lá do templo. Acredito eu que não tenha sido bem assim não, mas acho que para nós no centro espírita ele vai fazer assim mesmo, sentar a borracha. Porque aqueles mercadores do templo não tinham o conhecimento que nós temos. Nós somos muito mais criminosos do que eles, caso desobedeçamos aos apelos que são feitos à nossa inteligência, ao nosso coração, para que hajam benefícios espirituais dentro da casa
em que nós convivemos. Muito bom. Bom, agora vamos ver Dr. Bezerra de Menezes por Ivone Pereira. Está aí a médiumzinha. Dr. Bezerra, pela Ivone, especifica a questão da causa. Por que esse comportamento? O comportamento é o mesmo, ele sugere o mesmo comportamento da mensagem anterior. Ele fala sobre os fluidos e as vibrações, procurando clarear bem na nossa mente que vibrações e fluidos estão interrelacionados, agindo com quadros de utilidade para certos benefícios, como cura de enfermos, conversão de entidades, auxílio na oratória, etc. Ou até para perturbações, como nós vamos ver a seguir. Fluidos e vibrações. O que é que nós vamos buscar num centro espírita? Muitas coisas, mas sem dúvida estamos sempre nos relacionando com a vibração, colocando o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas emoções nas preces, nas intenções de auxílio aos necessitados, quando não somos nós mesmos esses tais necessitados. Ou seja, estamos de modo permanente, banhando-nos nos fluidos espirituais enriquecidos pela ação magnética dos bons espíritos. Muito bem. Essas vibrações, esses fluidos, se eles não ficarem protegidos, não forem abençoados pelo nosso comportamento adequado, em outras palavras, eles ficarão sujos e anulam as possibilidades da intervenção dos bons espíritos naqueles que estão necessitados daquele auxílio. Então essa imagem é até interessante, porque os maus espíritos se aproveitam sempre. E eles pululam em todos os ambientes. Eles aproveitam as oportunidades que têm para prejudicar aquelas pessoas a quem perseguem e etc. Nós estamos cansados de estudar essa temática. Então, por que da nossa relação atenciosa, de comportamentos fraternos, cuidadosos no centro espírita? Daí porque aí repete o mesmo estímulo da primeira mensagem que lemos, o máximo respeito nas assembleias espíritas. Eu estou batendo nisso porque tem muita coisa que está entrando pelas internets da vida e tal, que falam de uma liberdade que não se preocupa tanto com estas coisas aqui que nós estamos vendo de Bezerra. Então, frivolidade, inconsequência, maledicência, intriga, mercantilismo, ruído, atrairá bandas de entidades hostis e malfeitoras, que irão influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los. Eu não me esqueço jamais que a espiritualidade aqui incentivou que nós evitássemos todo tipo de ruídos, perturbações nos corredores, inclusive, nos trabalhos de desobsessão. A gente punha os pacientes nos corredores para tomar passe na outra sala.
E era todo dia quase uma incorporação daquelas barulhentas, perturbadoras do ambiente, etc. Um dia nós tomamos a providência e paramos com isso. Passaram a ser raras as perturbações das entidades. Porque os pacientes no corredor ficam conversando com o outro, olhando para um, fica olhando, o outro fica olhando, etc. Pensando, sentindo, vibrando, oferecendo o campo de intervenção aos espíritos despreocupados com a questão ambiental. Então, evitar o que é incompatível com a espiritualidade iluminada e benfazeja. E aí ele fala novamente nas vibrações, ele bate o tempo inteiro, né, nas vibrações. Mentes respeitosas, corações fervorosos, aspirações elevadas. A gente precisa entrar e pensar nisso. Aproveitar as correntes geradoras de forças capazes de movimentar o nosso mundo interior. Quando a gente vem aqui, essas correntes são alimentadas pelos bons espíritos. Gargalhar divertido, em vez disso, prece, estrépito de aclamações e louvores indébitos, emitir forças telepáticas à procura de inspirações felizes. Será que nós temos feito isso com frequência, procurando mesmo? Entrar em ressonância quer dizer captar, receber, vibrar com a coisa que recebemos. É só abrir a mente. Coisa que não é nossa. A gente podia dizer, é de Deus, sim, é de Deus. Os seus mensageiros, os bons espíritos que querem passar para nós. Evitando as cerimônias, passatempos mundanos no centro espírita. Comunhão mental com os mortos amados e com os guias espirituais, que é principalmente o nosso objetivo. Nós procuramos, através das mensagens, dos nossos mentores e dos mentores na hora da preparação mental do ambiente, né? Que isso tudo é coisa muito rica. Aproveitar esses momentos para realmente vibrarmos, sentirmos, criarmos forças capazes de agir no nosso ambiente. Um centro assim, fiel, observador dos dispositivos, tal, tem a confiança da espiritualidade, a qual levará a dependência de organizações modelares do espaço. Quer dizer, passa a ser um departamento de uma organização do mundo espiritual. Mas é um departamento útil, real, vivo. Honrarão seus dirigentes dos dois planos da vida. O dirigente encarnado também vai ficar muito honrado com um centro desse, né? Mas a honra do dirigente encarnado é zero, meus irmãos. Aqui só se obtém resultados com o coração fraterno de todos. Bezerra de Menezes deu um estímulo aí, provocando a direção da casa a pensar seriamente nestes assuntos, que é o que eu estou fazendo, é o que eu posso fazer. Eu penso seriamente nisso há muitos anos, mas eu não tenho nenhum privilégio por isso, porque nós somos, nesse sentido, um. Ou todos fazemos, ou isso aqui não presta. Ou isso é uma maravilha, porque todos fazemos. Ou não serve para ser útil a quem precisa, inclusive nós.
E ali confere, só esses serão registrados como casas beneficentes, templos do amor e da fraternidade. Onde houver normas, práticas extravagantes e inapropriadas. Inapropriadas são aquelas que ele diz para não fazer. Ele foi muito claro. Serão considerados meros clubes de aprendizes do Espiritismo em horas de lazer. Não é que eles são inúteis, serão casas inúteis, não. Serão muito úteis, porque casas destinadas a aprendizes do Espiritismo, em horas de lazer, que também tem resultados, promove, etc. Agora nós temos que, quando falamos nisso, nós temos que ter muito cuidado, porque cada casa tem seu objetivo. Cada casa tem seu programa. Cada casa tem um destino e um trabalho sério a ser realizado. As casas não são iguais umas às outras. O que nos interessa em tudo isso é que aqui nós podemos aplicar tudo isso sem problema, ipsis literis. Quer dizer, conforme está escrito nas mensagens de Dr. Bezerra. Então, essas mensagens justificam tudo isso que nós fazemos aqui na casa. Regime escolar, questões comportamentais, desde a vestimenta até a aplicação do nosso ambiente para coisas adequadas às questões vibratórias, conforme Bezerra. E a questão das palmas, né? Que nós batemos palma quando alguém de fora vem aqui e bate palma. Nós não vamos fazer a pessoa ficar envergonhada, mas é só nessa circunstância. Você sentiu, Cordélia, alguma vez, já que já tem 31 ou 32 anos desse coral, você sentiu falta de palmas aqui? Pois é. Você sente uma força maior porque não tem palma, vamos supor? Está vendo? Ela sente uma força maior por causa do nosso objetivo. Faz falta nenhuma. O artista, Cordélia e seus cantores. Agora vamos tratar desse assunto que também tem algumas ressonâncias, vira e mexe, chega para nós alguém que disse isso, alguém que disse aquilo, alguém que, etc. Isso tudo tem repercussão no clima, no ambiente. São sentimentos, emoções, etc. Dinheiro no CEFAC. É conflitante, cotas, quadro social, venda de livros, bazar. Então vamos lá. Como sustentar a casa espírita? Vamos pegar, não é a doutrina espírita, mas a opinião de Allan Kardec. Para que uma sociedade enfrente as despesas de sua manutenção, a cotização de seus associados é necessária. Kardec. Uma entidade espírita deve prover as suas necessidades, dividindo entre todos as despesas, jamais lançando-as aos ombros de um só. Para dividir. Nós não fazemos uso de uma opção de coisa aqui dentro, no nosso caso. Temos obras, temos manutenção, temos despesas de transporte e tal, para fazer o nosso programa social, etc. Uma porção de coisa. Tomamos água, lavamos a mão, usamos papel, álcool. Não é para ficar em cima de um só, não. Nós dividimos por muita gente. Mas não fazemos questão nenhuma de que pessoas que não queiram ou não possam, não participem. Mas o convite é sempre aberto. Compreenda que isso é um dever moral da criatura para com a sociedade que ela frequenta.
participar também aí. Muito bem, com Allan Kardec. Estou certo ou estou errado? Ué, botando Kardec aí, é preciso ter muita... Interessante que o nosso balanço que foi apresentado aqui, eu arredondei os números, mas os números são quase esses. Olha o que aconteceu. Aconteceu uma coisa interessantíssima. Arrecadação líquida, né? Tirando as 270 mil de mensalidades, 30 mil de livros, 88 mil de doações, 70% mensalidade, 22% doações, 8% livros. Olha o que aconteceu. Despesas, 300 mil, que somam administração, despesas administrativas, 163 e de pessoal, 137. Interessante o seguinte, olha, vamos cobrir as doações. 300 mil entrou, 300 mil saiu, exatos. O que sobrou foram as doações. Os 88 de doações, com os quais nós não podemos ficar contando o que vai acontecer sempre. Nós temos que ter recursos. Quer dizer, nós estamos no limite, gente. Se tem alguém reclamando aí que a cota está cara, não reclame mais. Nós estamos no limite. As reservas que passam de um ano para o outro são necessárias. Fazem parte do processo, conforme a orientação muito clara do nosso diretor Adail, da parte financeira. Esse ano não conseguimos nem 10 mil reais, depois da depreciação dos nossos bens, para efeito de balanço, para entregar depois lá no Ministério Público. Teve um ano que foi déficit, apesar de ter dinheiro em caixa, dá déficit no balanço por causa da depreciação. E recebemos a recomendação do Ministério Público de fazer uma administração mais interessante nesse sentido. Vocês vejam que nós estamos no limite. Então, por que abordamos essa temática? Porque é necessário, gente. É preciso de uma tesouraria. É preciso ter aquele ambiente onde entra dinheiro e sai conversa de pagamentos, etc. Nós precisamos criar ali um ambiente de defesa para que os maus espíritos não penetrem e tenham facilidade de provocar pensamentos, influências, e etc., envolvendo pessoas que estão apreciando, que estão vendo, etc., falta de respeito, etc., aquelas coisas, quando a gente põe dinheiro perto da gente. Livraria, outro ponto importante. Justifica a livraria? Financeiramente falando? Justifica. Sem a livraria nós não teríamos pago nossas contas, teríamos que entrar no dinheiro de doações. 30 mil. Sob o aspecto legal, justifica-se uma livraria? Até a Constituição do Brasil justifica. Livraria é assim mesmo, não paga imposto em nada. Todo mundo pode fazer na sua livraria, como a nossa casa faz, e é um processo legal isso que nós fazemos aí, porque tem o artigo 150 da Constituição diz isso que vocês estão lendo aí. É vedado cobrar qualquer tipo de imposto, porque atrás do livro está a cultura, a história, a arte, a beleza, o estímulo ao progresso de uma nação e de todo mundo. Doutrinariamente, claro, que se justifica, porque como é que nós divulgamos a doutrina através dos livros? Não tem outra forma. O acesso fácil, etc., é uma facilidade a mais para aqueles que, por exemplo, estão na nossa casa. E a questão vibratória?
É a mesma dificuldade da tesouraria. Lá entra dinheiro e coisa. Precisamos criar mentalmente um ambiente de defesa, de respeito, solidariedade naquele ambiente da livraria. Muito cuidado, é por ali que entram perturbações na casa. Quantas vezes? Os benefícios são distribuídos, os benefícios financeiros são distribuídos para o próprio quadro social, que tem um desconto imenso naquela livraria. Precisamos diminuir aquele desconto, está grande demais. O quadro social da casa tem um desconto que não se dá aí por fora para que haja acesso, cultura, facilidade. E, evidentemente, a tesouraria, que recebeu R$ 30.000 do ano passado de lucro líquido, tirar todas as despesas e balanços de estoque. Mas esse lucro que a livraria oferece, meus irmãos, é doação. Ele não cai do céu. É trabalho, no caso aqui, de uma família que trabalha muito sério o ano inteiro. Vocês não imaginam o que é um trabalho da livraria. Para botar tantos títulos, para ter o controle, para fazer a venda, para manter aquele horário. Apesar de que nós não abrimos para o público, em geral, na nossa casa é muito bem servida. Isso não cai de graça, não. É trabalho. É doação daqueles que estão ali produzindo cultura, doutrina para os frequentadores da nossa casa. O bazar, que nem entrou no nosso relatório, não entra. Eu peguei um relatório que me deram do mês 12 de 2011, com os resultados financeiros do aquele último bazar do ano. O bazar também é outro negócio de entra dinheiro. Não é aqui, mas é lá no SESAC, que é também um dos problemas vibratórios que nós precisamos ter muitos cuidados. Para que serve o bazar? Para promover as assistidas. Na verdade, é para aprendizagem e relações humanas. Porque elas fazem as coisas, mas não têm, muitas vezes, a oportunidade de conversar com quem está comprando, etc. E nós fizemos disso uma escola de experiência em fazer, em expor, em discutir a qualidade num ambiente favorável que nós temos que criar e vender, aprender a vender. Faz parte do processo da escolarização delas. Nós temos que olhar esse bazar, é assim. Não é como um ponto comercial, é como um ponto escolar para elas. Essa foi sempre a filosofia quando foram autorizados os trabalhos do bazar. E o lucro do bazar, para quem vai? Hein? Só vai para elas. Não passa nem por controles nossos, só para anotar quanto foi, para poder fazer um relatório. É para elas. Só não vai para elas quando alguém dá uma coxa e tal, em benefício daquelas obras, e esse dinheiro então retorna para elas através de material, para que elas fabriquem outras coisas com aquele dinheiro. Então, meus irmãos, olha, Emmanuel tem um livro cujo título é Dinheiro. A editora ID, acho que ela ficou com vergonha de botar o título grande, botou desse tamanho aí. Porque o problema do dinheiro é sempre um problema sério. Mas botou na capa uma frase que tem dentro do livro, que eu ampliei aqui do lado para a gente ler. Trocando a moeda por pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo, estirado nos catres de ninguém, reconhecerão que o dinheiro também é de Deus. Então, trocou por pão.
trocou por remédio, ou seja, investido na solidariedade, o dinheiro também é de Deus. Muito bem. Tem alguma relação com os trabalhos da nossa casa? Né? Agora, para encerrar, também dentro da mesma linha de pensamentos, a disciplina também é de Deus, meus irmãos. É com esse olhar que a gente tem que ver a disciplina, porque ela favorece a ação do bem, a ação do amor, da solidariedade, da aplicação de forças vivas que saem dos nossos corações, formando fluidos, correntes capazes de penetrar um enfermo e alterar as condições do seu campo celular, do estímulo mental que ele precisa ter para poder sair das condições de trevas, de ignorância ou de aflição em que ele se encontra. Isso também é de Deus, meus irmãos. Então, façamos isso. Vamos ler a mensagem de Bezerra de Menezes, reler e tal, e aceitar como coisa de Deus a organização da casa dentro desse clima disciplinar na qual nós temos procurado, através do tempo, nos envolver. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.